Pessoal, dando continuidade aí no nosso projetinho, tá? E revisando algumas coisinhas. Até agora nós temos o nosso projeto, né? O nosso projeto ele tem uma janela principal, ensinei para vocês a parte de ícones, como é que funciona, a parte de eventos. Fizemos uma janelinha, tá? Com uma listagem fictícia. Observem o seguinte, quando eu clico no fechar dessa janela, o que acontece? A aplicação some. Por que isso acontece, pessoal? O que deveria acontecer? O que deveria acontecer é que, ao fechar essa janela interna, esta janela externa não deveria desaparecer. Isso está acontecendo porque nós esquecemos de configurar uma propriedade nessa janelinha interna. Então, eu vou aqui lá no meu, na classe que representa aquela janela interna, né? Lá em formulários, nós temos o nosso list cliente. E esse list cliente, lembra que eu mostrei para vocês em sala de aula que existe um método chamado default close operation? Observem que está exit on close. Isso aqui encerra a aplicação e todas as janelas abertas vinculadas à nossa aplicação. No caso dessa janela aqui, a opção tem que ser dispose. Então, eu não quero que ele encerre a aplicação. Eu quero somente fechar a janela menor, tá? E deixar a minha aplicação rodando. Prontinho, fizemos isso. Observem o seguinte, toda vez que nós instanciamos esse formulário, ele aparece no canto superior esquerdo. Fica estranho, né? Eu quero colocar esse formulário centralizado. Como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo pacote aqui na nossa aplicação, tá? Esse pacotinho eu vou chamar ele de Base. É um pacote básico com classes básicas. E uma das classes que esse pacote vai conter é uma classe chamada Util, uma classe que vai conter métodos utilitários. O primeiro método que essa classe vai ter é um método público, um método estático e que não retorna nada. Esse método vai chamar centralizar e ele vai receber, pessoal, um container. Lembra dessa classe container que eu conversei com vocês em sala de aula? Pois é, todos os containers em Swing, um container é um componente especial com a habilidade de conter outros componentes. Um container eu posso colocar botão, um campo de texto, label, blá, 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 uma série de coisas, né? E aí eu vou receber um container. Esse método, ele é capaz de centralizar qualquer container. Professor, como é que eu faço para centralizar a minha janelinha? Bom, é relativamente simples. Primeira coisa, acesso àquele nosso amigo lá, aquele toolkit, tá? Eu chamo ele de tool, recebe toolkit.get default toolkit. Daí eu vou pegar um objeto chamado dimension, eu chamei esse objeto de tamanho e recebe tool.get screen size. Esse objeto T representa tem as dimensões da minha tela em função da resolução do meu computador, tá? Ok? Beleza. Então, o que eu estou buscando? Eu quero posição X para o meu componente e eu também quero uma outra variável chamada int posição Y. Quer dizer, eu quero saber a coordenada X, a coordenada X e a coordenada Y que o meu componente tem que ser apresentado para que apareça de maneira centralizada na minha tela. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer aqui variável B, representa o tamanho da tela, ponto a largura, perdão, eu pego a largura dessa variável D, eu vou subtrair essa largura da janela, essa janelinha aqui, da largura dessa janela, porque essa janela também tem uma largura. E vou dividir tudo isso aqui, pessoal, por 2, certo? Esse resultado, o resultado dessa continha, será a largura de forma centralizada para esse componente. Vou fazer a mesma coisa para a altura, só que agora eu vou usar d.age, altura, subtrair, menos janela.get altura. Pego isso aqui tudo, divido por 2 e esse resultado, pessoal, eu vou fazer janela.set. Lembram daquele método location que recebe xy? Então, posição x e posição y. Coloco um comentário aqui, padrão. Então, este método
centraliza um container. Ele vai centralizar um container. Aonde que a gente vai usar esse método? Venham aqui em list cliente, código fonte, lembram aqui no pesquisar? Antes de pesquisar, façam o seguinte: útil ponto, tem que achar aqui, tá? Útil ponto centralizar. Quem que eu vou passar? This. Eu quero passar esta classe, é o meu list cliente atual. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. Abriu a nossa aplicação. Opa, janelinha centralizada. Beleza. Próximo passo, criar um formulário para permitir incluir esses clientes, né? Então eu quero fazer isso aqui por hora é fictício, vocês lembram que nós montamos uma listinha, eu quero fazer isso aqui virar real, quero cadastrar isso aqui num banco de dados. Então nós vamos criar um outro formulário agora, que vai nos permitir cadastrar nessas informações desses usuários. Voltem aqui no NetBeans, primeiro vamos fechar a aplicação, voltem aqui no NetBeans, tá? Aqui no nosso pacotinho de formulários, eu vou criar um novo JFrame chamado form cadastrar clientes. Cadastrar cliente, né? Tá aqui o nosso formulário. Então eu vou colocar, primeira coisa que eu vou fazer com esse formulário, exit on close? Não, dispose, ok, muito bom. Vou colocar um título nele, então cadastrar cliente, é o título desse cara. O meu cliente, pessoal, ele vai ter aqui, editar texto, nome. Lembram lá do nome da variável? Eu não quero que o nome seja JLabel1, eu quero LB nome, vou chamar o nome da minha variável. Esse nome vai ter um campinho de texto aqui do lado, que vai permitir inserir esse nome. Vai aparecer vazio, eu não quero que ele venha preenchido com nada. Nome da variável, txt nome. Esse meu cliente, ele tem também, pessoal, um CPF, variável LBCPF. E agora vai um negócio interessante, tá? Observem aqui que isso é um campo texto normal, né? Permite inserir texto, número. Todo mundo concorda que o CPF ele tem um conteúdo previamente definido, então o CPF tem uma formatação, né? Não seria legal ter um campinho de texto que já permitisse ao usuário inserir as informações de maneira formatada? Beleza, então vamos fazer isso. Aqui também, pessoal, em Swing tem um campo formatado. E agora eu quero colocar aqui para o meu CPF um campinho formatado, tá? Esse campinho formatado ele tem todas as propriedades do meu campinho de texto anterior. Então eu posso retirar aqui o texto principal, eu posso vir aqui alterar o nome da variável para txt cpf. Só que esse cara ele tem uma propriedade, pessoal, peculiar desse campo, que diz respeito à formatação, e é esse formatter factory. Cliquem aqui. E agora nós vamos criar uma máscara para formatação de CPF. Eu quero, a máscara do meu CPF vai ser a seguinte, tá? Aqui tem algumas dicas. Então toda vez que você coloca esse campinho cerquilha, significa que é número, tá? Então a minha máscara vai ser, cadê o cerquilho aqui? Número, ponto, número, ponto, número, traço, número. Isso é uma máscara de CPF, ok? Clique em OK. E aí nós vamos ver o resultado. Olha que legal. Vou tentar inserir uma letra aqui. Não permite inserir letra. Então eu vou colocar aqui um CPF válido, por exemplo. Observem só que ele limita a quantidade de campos em função dos números. Então eu tenho já uma formatação para CPF. E aqui eu posso inserir o nome do meu cliente, né? Nosso formulário vai ficar bem legalzinho. Ok. O meu cliente também vai ter um endereço, pessoal. O meu endereço, eu quero ele diferente, tá? O meu endereço, eu vou colocar aqui um campinho de endereço, certo? Só que esse endereço especificamente, ele vai aparecer em um grid um pouquinho abaixo. Portanto, eu quero alterar o tamanho dessa fonte, eu vou colocar essa fonte aqui para 9, para dar um efeito diferente. E aí eu vou aqui em Containers, vou pegar um panel, tá?
e vou levar um painel aqui para baixo. Vou abrir esse painel aqui por todo esse espaço, tá bom? Eu vou colocar uma borda nesse meu painel aqui. Essa borda ela vai ter a espessura 0.5, aceita? Não tenho certeza, não tenho certeza. Vamos deixar um mesmo. Cantos arredondados e eu quero ela uma cor cinza, bem discreta na borda. Ok. Nós temos uma borda? Temos uma borda, olha que legal. E aqui dentro desse container, pessoal, eu vou inserir um label. E esse label, ele vai ter o nome de rua. Tem um campo de texto para rua. Vazio, sem texto. Variável txt rua é o nome dessa variável. Quero o bairro. No endereço vai ter um bairro. Vamos deixar esse aqui um pouquinho para cá, para ficar mais ou menos na mesma posição. Esse bairro aqui, vamos lá, alterar, digitar o texto, bairro. Nome da variável, txt bairro. E aqui também vai ter uma cidade. O endereço do meu cliente, ele tem rua, bairro e cidade. É um endereço bem simples, né? Alterar o nome da variável para txt cidade. E aí eu não fiz alteração de variável para esse cara aqui, vou chamar lb rua, saber que é o label, lb bairro, para saber que é o bairro, e aqui lb cidade, para saber que é o label de cidade. Reduz o tamanho disso aqui, aumenta um pouquinho o label, e vou colocar aqui embaixo, pessoal, um botão. Esse botão vai chamar cadastrar, e este botão, já ensinei para vocês como fazer isso, né? Tem um ícone para ficar bonitinho, e é o ícone aqui, ícone salvar, para ficar bem legal aqui o nosso formulário. Bom, beleza. Nosso endereço vai ficar, nosso cadastro de cliente vai ficar mais ou menos assim. Legal, né? O que está faltando aqui? Está faltando aqui em mídias componentes, colocar o útil ponto, o que, pessoal? Útil ponto centralizar, passando bis, para ficar ter o mesmo efeito centralizado que nós apresentamos lá na janela de listagem. Aqui no cadastrar, vamos codificar já um evento para ele. Então, quando eu clicar no cadastrar ali, um método chamado cadastrar, tá? E aí nós vamos construir isso aqui posteriormente, mas por hora vamos colocar aqui um joption pane.show message dialog. Vou colocar aqui em construção. Ok. Nossa janelinha está pronta. E, no entanto, ela faz alguma coisa? Por hora ela não faz nada, porque ninguém chama ela. Então, clientes, observem, eu clico aqui, não acontece nada, né? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer aquele botão aqui do list cliente. Este botão terá um action performed, nome desse método novo. Vou lá dentro deste método aqui, o método novo, e vou fazer form cadastrar cliente, vou chamar de C essa variável, new form cadastrar cliente, c.set visible recebe true. Agora o negócio vai ficar legal. Executamos de novo, cadastros, listar cliente, novo, pronto, aqui a nossa janela. A ideia aqui é inserir informações, inserir um CPF numérico, inserir um endereço, uma rua, um bairro, uma cidade,
Clicar nesse botão cadastrar, aqui está em construção, ele vai fechar e a informação inserida vai aparecer aqui atrás. Ok? Beleza? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que vai acontecer aí. Nas próximas videoaulas eu apresento para vocês as etapas posteriores.